Bem-vindo, pessoal, mais uma vez ao canal Bonsai NE Brasil, Luiz Galvão. Estou com meu amigo Alex aqui, ó. E a gente está trazendo uma enquete aqui, foi até uma pergunta que Alex me fez essa semana, o que estava acontecendo no pitecolóbio dele, né? Que ele estava secando alguns galhos. E eu aproveitei e disse para ele o seguinte, que o pitecolóbio, quando ele começa a secar galho, na maioria das vezes é fome, né? Ele começa a secar uns galinhos finos assim, ó. Vem cá, Jefferson, aqui, ó. Tá vendo? Internamente, ele começa a secar alguns galhos, tá vendo? Começa a secar alguns galinhos assim, ó. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a secar esses galhos. É o primeiro sinal que ele está precisando de uma adubação. Tá na hora de fazer uma adubação. Né? Isso é muito comum no pitecolóbio. Muitas vezes você não se apercebe, né, que é uma planta de crescimento rápido, né? Ela cresce dioturnamente e por conta disso ela precisa sempre tá sendo alimentada, né? E se falta o alimento, a primeira coisa que acontece é ela fazer isso, começa secando os galhos finos, mais finos, né? E se você não perceber que ele está secando esses galhinhos finos, com o tempo ele começa a secar os galhos mais grossos, né? E se você se abestalhar, ele vai secar os mais grossos, depois ele começa a secar o tronco de cima para baixo, entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa estar muito atento para quem tem pitecolóbio e não tem noção, é por conta disso. As pessoas esquecem que planta tropical, ela tem um crescimento acelerado, né? E por ter um crescimento acelerado, a gente precisa estar sempre atento com a adubação dessa planta, porque você chega aqui, ó, sempre tem raminhas novas, ó, sair ramos novos, né? E isso aqui é o quê? É consumo de energia. E se você não tiver repondo com uma certa frequência a energia que ela necessita, ela começa a abortar os galhos. Então, essa foi uma pergunta que o Alex tinha me feito e eu aproveitei que ele vinha para cá hoje, né? Para exatamente a gente fazer isso, fazer a poda desses galhos finos que estão por dentro aqui, né? Fazer uma poda de refinamento e trocar o substrato dele, porque está na hora também da gente fazer uma alimentação nele, né? E nós vamos, assim, na medida do possível, nós vamos mostrando para vocês. Bem, pessoal, olha aqui, ó. Nós fizemos tiramos os galhos secos que estavam dentro da árvore, como eu havia explicado para vocês anteriormente, e fizemos um refinamento de copa. Refinamento de copa o quê? Tirar os galhos que estavam sobressalentes, que estavam cruzando na árvore, né? Foram tirados todos os galhos que estavam secos, né? A raminha mais fina. Foi também tirado uma seleção para que você possa olhar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo? De baixo para cima, como é definida a copa dessa árvore, tá vendo? Foi feito isso, foi tirado tudo que ela tinha em excesso. Agora você olha para a árvore e você vê ela como um todo, tanto na parte externa como na parte interna. E o que tiramos, olha, você vê, olha a quantidade de galhos que foi tirado, entendeu? Isso é quando a gente diz, o bonsai, mesmo ele pronto, né, nós temos que fazer uma coisa que chamamos de refinamento. Então fizemos o refinamento dela, e o refinamento que saiu, olha a quantidade de coisa que saiu daqui, ó. Refinado, para fazer o refinamento dela, ó. Mesmo ela estando um bonsai pronto, mas depois há necessidade de fazer esse refinamento uma vez outra, você tem que fazer o refinamento. E agora nós vamos tirar, tá vendo? Olha como é que ela está de raiz aqui, ó. Nós vamos fazer exatamente isso, o transplante dela. Nós vamos tirar um pouco do substrato, adicionar mais algum substrato e adubar ela. E quando estiver pronto eu mostro para vocês. Bem, pessoal, agora a tarefa está toda cumprida, né? Nós fizemos poda dos galhos que estavam secos internamente, fizemos refinamento na planta e por último agora tiramos também, por se tratar de um pitecolóbio macho, ele tem espinho, né? A fêmea não tem espinho, o macho tem espinho.
Então nós também retiramos aqui a maioria dos espinhos, né, para quando você botasse a mão não se ferir, entendeu? Então tiramos a maioria dos espinhos dele, né? Foi feito o refinamento dele, foi feita a troca do substrato aqui, olha, trocamos o substrato, adubamos ele e agora ele está pronto aqui para mais um ano, né? Mais um ano sem a gente mexer nele, só fazendo poda de refinamento quando houver necessidade. Então, o trabalho está feito, foi mostrado a vocês aquilo que eu falei, né? Que o pitecolóbio, quando ele passa fome, ele começa secando os galhos mais finos internos, né? Era o caso desse que já tinha começado nesse processo de secar os galhos finos e a gente precisava urgentemente trocar o substrato, alimentar ele para que ele evite de secar os galhos. É como eu digo, né? Uma planta tropical, ele tem um crescimento muito rápido. Muitas vezes as pessoas não se preocupam de ensinar ou não ensinam por falta de conhecimento que uma planta tropical ela tem uma necessidade eminente de você estar adubando com um tempo mais curto do que pinheiro negro, do que junípero, por conta disso, por ser uma planta que tem um crescimento muito rápido, principalmente aqui no Nordeste, que nós temos uma insolação muito maior do que no Sul-Sudeste. Então, há necessidade de pelo menos uma vez ou outra, a cada 4 meses, você está adubando a sua planta por conta disso. Ela desprende muito de energia e precisa que você reponha a adubação dela para ela ficar extremamente saudável. Então ela agora vai voltar à normalidade dela, nós fizemos o que tinha que ser feito, né? E aí está a planta para vocês observarem, entendeu? E também, para quem não sabia, para quem não tinha conhecimento, aprender, né? Que pitecolóbio você tem que adubar com uma certa frequência por ela secar os galhos quando passa fome. E outro detalhe, todos os galhos que nós cortamos aqui, ó, nós selamos, né? Todos os galhos cortados são todos selados. Por que você tem que fazer isso? Porque o pitecolóbio, a jurema branca, pitecolóbio, o buganville, ele tem o tecido celular dele é esponjoso. Então, se você não sela, aquela parte ali vai absorver água. E muitas vezes, quando você faz isso, você corta e não sela, o que é que ela vai fazer? Ela vai absorver a água e sai secando da parte onde você cortou, até mais ou menos, às vezes, até 10 centímetros, até a planta cauterizar a parte, até onde ela está uma parte mais viva, ela cauteriza ali, então dali ele não seca mais. Mas se vocês passarem a pasta selante, ela não seca 1 milímetro sequer, entendeu? Então é o que a gente faz aqui, a gente passa a pasta selante para evitar. Eu acho isso aí que está dentro do meu conhecimento que eu poderia passar para vocês, né? Espero que vocês consigam assimilar um pouco do que eu estou tentando passar para vocês e que vocês não deixem de assistir o nosso canal, não deixem de dar um like aí, né? Porque vai sempre nos ajudando no canal e que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.